Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 25 a 28. Diz assim a palavra de Deus: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Exultai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Queridos irmãos, esta passagem das Escrituras Sagradas, elas para nós são impressionantes e geram com certeza um impacto muito grande em cada um de nós. E nós podemos mensurar o que acontecerá partindo do menor para o maior. Vivemos uma praga, um vírus que em janeiro se dizia estar na China. De repente, quase todos os países do mundo receberam esse vírus, ele foi transmitido, transportado, e milhares de pessoas foram acometidas, milhares já morreram, outras ficaram gravemente enfermas, e nós sabemos do impacto político, do impacto econômico do Covid, deste vírus, desta infecção viral. Muitos entraram em colapso emocional, não deram conta de conviver e emocionalmente ficaram profundamente abalados, perderam o norte, o equilíbrio, o fato de estar centrado e estar seguro, e nós sabemos do grande impacto emocional que o vírus causou. Quando se ligava à televisão, a imprensa só divulgava o número de mortes, a tragédia, espalhando o horror, o pânico, e muitos ficaram extremamente abalados emocionalmente com tudo o que aconteceu. E o que aconteceu é fichinha perto do que acontecerá. Se a notícia de um vírus que foi para muitos letal, mas não foi para todos, gerou tanto abalo emocional, desequilíbrio interior, insegurança, pânico, imagine o que acontecerá com as pessoas quando os sinais evidentes e claros do retorno triunfante e glorioso de Jesus começarem a aparecer. Nós não sabemos, e Jesus não apontou data, não apontou século para o seu retorno, mas neste capítulo 21, ele fala sobre os acontecimentos que ocorreriam para a queda de Jerusalém, como ocorreu no ano 70. Mas, paralelamente, dentro da visão da profecia veterotestamentária, quando se falava de catástrofes futuras à luz de uma catástrofe iminente, ou o contrário, quando se falava de catástrofes iminentes para descrever
como será no futuro. É uma característica da profecia hebraica descrever o fim do mundo à luz dos acontecimentos iminentes da queda de Jerusalém, ou descrever o fim do mundo, os acontecimentos, para retratar o que aconteceria em breve na Palestina com a queda de Jerusalém no ano 70. E Jesus então fala para o seu povo, porque o Senhor não quer que reajamos, que nós nos comportemos como aqueles que não têm Deus e não têm salvação se comportarão quando os sinais claros e evidentes do seu retorno e do juízo final estiverem acontecendo. Os ímpios, os descrentes, eles sim viverão um drama terrível. Aquele que crê, não. E para nos capacitar a enfrentar esses acontecimentos derradeiros, Jesus então nos advertiu dizendo: e haverá. O que haverá? Haverá sinais no sol, haverá sinais na lua, haverá sinais nas estrelas. Irmãos, a ciência só existe devido à exatidão, à estabilidade do universo, criado e sustentado por Deus. O nosso sol é estudado, a ciência se debruça através dos telescópios e estuda o sol, e segundo eles, daqui a 7 bilhões de anos, a nossa estrela do nosso sistema, ela crescerá em seu volume, o seu calor exterminará toda a vida existente sobre a face da terra, até que depois ela vai diminuir e apagar, mas daqui a 7 bilhões de anos. Os cientistas, existem pelo menos 4 teorias para o fim do universo, e não apenas o apagar de uma estrela, mas eles falam em cálculos de 20 bilhões ou trilhões de anos para frente. E, portanto, a ciência que vive vasculhando, mapeando, escaneando, observando os astros, eles estão vendo tudo no seu devido lugar, ordem, estabilidade. É possível calcular com exatidão tudo quanto acontece, porque há uma ordem, há uma estabilidade, há uma constância. Mas, quando o Senhor estiver para voltar, acontecerão sinais no sol. Esses sinais no sol, na lua e nas estrelas, eles gerarão um grande impacto, porque pelos cálculos, pelos estudos científicos e muito bem fundamentados, estas coisas não deveriam acontecer agora. Aconteceriam daqui a 7 bilhões de anos, sim, mas elas começarão a acontecer. Não diz que tipo de sinal, mas, de acordo com o Evangelho de Mateus, o sol escurecerá. Ora, para escurecer, primeiro, para uma estrela apagar, primeiro ela cresce em volume, na intensidade do seu calor, para depois apagar. Então, todas as profecias falam que o universo, ele passará pelo fogo, ele terminará pelo fogo. Então, tudo indica, não é? A palavra de Deus é a verdade e assim se dará. Então, sinais ocorrerão no sol, haverá sinais no sol, haverá sinais na lua, porque o que quer que aconteça com o sol vai afetar a lua e vai afetar as estrelas. Não será só no nosso sistema, vai ser na nossa galáxia ou em outras galáxias também. E o que haverá sobre a terra quando ocorrer os sinais nos corpos celestes? Haverá angústia para as nações. O verbo haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra haverá angústia para as nações, todas as nações da terra.
mergulharão numa angústia profunda. Sabe por quê? Porque todas as nações, a humanidade, ficará perplexa com o bramido do mar e das ondas. Todos nós sabemos que o que rege os oceanos está tudo relacionado com o Sol e a Lua. E se ocorrerem sinais no Sol e na Lua, se houver modificações no volume destes corpos, na distância, alterará os oceanos, tsunamis, haverá com o bramido do mar e das ondas, o mar ficará, os oceanos ficarão violentos, e o som estrondoso, o bramido do mar e das ondas, as nações perplexas com o que vai acontecer nos oceanos, angústia para as nações. E Jesus disse mais: os homens desmaiarão de terror. O desmaio é um apagão, vamos chamar assim para quem fala como eu, na qualidade de leigo. O médico daria-nos uma explicação. Imagine uma sobrecarga elétrica muito excedente e o disjuntor dispara, ele desarma, não é? Pois é, o desmaio, quando você recebe uma notícia trágica, muitos não dão conta de suportar o impacto daquela notícia trágica, triste, e perdem os sentidos, desmaiam, pois Jesus disse que os homens desmaiarão de terror, ficarão tão aterrorizados, tão horrorizados, com a expectativa das coisas que acontecerão, que eles desmaiarão. E a palavra desmaiar dá a ideia também de expirar, de acordo com os conhecedores das palavras gregas, o que implica em morrer. Muita gente vai infartar, muita gente não terá estrutura emocional. Sabe por quê? Porque as agências espaciais americanas, europeias, russas, chinesas, japonesas, australianas, elas farão suas coletivas de imprensa e elas dirão o que está acontecendo, e elas terão que dizer: não sabemos explicar, não era para isso estar acontecendo agora com o Sol, pelos cálculos, era daqui a bilhões de anos, mas está acontecendo. E quando as agências espaciais forem para a mídia para explicar, e em cada casa hoje tem um aparelho de televisão, e quando as pessoas ouvirem o que os cientistas dirão sobre o que está acontecendo, e que estes acontecimentos implicam na extinção da vida humana e de toda a vida sobre a face da terra, e não só a extinção, a aniquilação de toda e qualquer vida, mas a própria extinção do planeta, do sistema solar e do universo, queridos irmãos, os homens desmaiarão de terror, entrarão em colapso emocional, não darão conta de suportar estas notícias. E como eu disse, o que os noticiários veicularam sobre Covid levaram muita gente a pânico, ao horror, ao medo, à insegurança. Ficaram emocionalmente abaladas, muitos desequilibraram por conta de um vírus que de fato foi letal para muitos, mas o número de curados ainda é muito maior. Imaginem quando as agências espaciais mencionadas por toda a mídia fizerem suas coletivas de imprensa. Jesus disse: haverá sinais nos corpos celestes, e na terra haverá angústia, as nações perplexas com os oceanos, o bramido dos mares, os homens desmaiarão de terror pela expectativa,
pelo que vai acontecer, pelo andar da carruagem e pelo que será dito pelos cientistas, implicará no fim da existência humana, no fim do nosso universo. Perplexas com as coisas que acontecerão com o mundo. Sabe por quê? Porque os poderes do céu serão abalados. Haverá um abalo cósmico. Os poderes do céu serão abalados. Quando isso acontecer, meus queridos irmãos, então verão o Filho do Homem. Jesus veio, encarnou-se como um bebê frágil e vulnerável que mamava no peito de Maria, que podia ser assassinado. Seus pais, por orientação divina, fugiram com ele para o Egito. Vulnerável, foi entregue nas mãos dos homens, que fizeram com ele o que quiseram, o trataram como criminoso, condenado no tribunal judaico como herege, como blasfemo, condenado no tribunal romano como subversivo, crucificado como um criminoso. Ele voltará com poder e grande glória. Queridos irmãos, verão o Filho do Homem, as nações o verão, vindo com poder, porque ele é rei, implica em realeza, em majestade, em soberania, em supremacia de âmbito universal, vindo com poder e grande glória. A glória é o resplendor de Deus. Todos os maravilhosos atributos de Deus, sua justiça, sabedoria, santidade, imutabilidade, são os seus atributos maravilhosos, resplandecendo com todo o vigor. Verão, vindo com poder e grande glória, o Senhor Jesus numa nuvem. E sabe o que acontecerá para a humanidade já aterrorizada com os acontecimentos como produto dos sinais dos corpos celestes? Mas vejam como reagirão quando se derem conta de que se trata do Filho de Deus, vindo com poder e grande glória. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas, esconderam-se nas rochas das montanhas e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face do que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Então, assim reagirão. Eles reagirão com angústia, desmaiando, morrendo, perplexidade, horrorizadas, aterrorizadas com a extinção da vida e do planeta, mas após a visão triunfal e universal do retorno glorioso de Cristo, eles se darão conta: negamos o Filho de Deus. Se os irmãos lerem, Jesus está dizendo que exatamente quando estas coisas estiverem prestes a acontecer, a igreja passará pela grande tribulação. Será o período de maior sofrimento jamais experimentado pela igreja. O que está acontecendo agora, o que já aconteceu, não chegará aos pés do que acontecerá. A grande tribulação será tal que, se Deus, por misericórdia da igreja, não abreviar, não tornar curto aquele período, até mesmo os escolhidos de Deus não dariam conta de suportar, porque haverá uma perseguição de âmbito terreno, universal, mundial,
de perseguição contra toda a igreja, ódio aos cristãos. A humanidade se tornará pós-cristã, se tornará religiosa, mas o cristianismo e o ódio a Cristo e o ódio à igreja aumentará a ponto de Jesus perguntar: quando eu voltar, eu encontrarei porventura fé na terra? Será uma época de apostasia, de abandono da fé. As pessoas com medo e para salvarem os seus próprios pescoços e cabeças, negarão o Filho de Deus. E o Senhor pergunta: haverá fé na terra? Será um momento de grande perseguição, que será um curto período de tempo por amor à igreja, para que os eleitos suportem essa perseguição. Por isso nós temos que, como igreja, hoje, educar, ensinar, pregar, fortalecer a igreja, para que ela seja capaz de entrar na grande tribulação e ela permanecer firme e forte em sua fé. Quando isso ocorrer, então começarão os sinais nos corpos celestes e a humanidade reagirá deste modo, e os ímpios reagirão também do modo como acabo de ler em Apocalipse 6, quando se derem conta de que aquele a quem perseguiram com ódio cruel e feroz, matando a igreja, tentando exterminar a igreja, ele está voltando, ele é o Rei do universo, ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele por intermédio de quem todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque tudo procede dele, é por ele e é para ele. E então saberão que se trata do dia da ira do Cordeiro. Jesus então nos diz: quando essas coisas começarem a acontecer, como Ele quer que você, que nele crê, que eu, que nele creio, como Ele quer que reajamos? Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, comecem a vibrar, alegrem-se, comemorem, celebrem, quando começarem a ver todos esses distúrbios dos corpos celestes, todo o colapso cósmico. A igreja não tem que desmaiar, aterrorizada, horrorizada. Ela não tem que ficar perplexa, angustiada, depressiva, morrer de colapso emocional. Não, a igreja não. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. Essa é a ordem. Exultem, vibrem, alegrem, comemorem, levantai a cabeça. Não é para baixar a cabeça, que é símbolo do abatimento, é símbolo do enfraquecimento. Não, levante a cabeça, erga a cabeça. A humanidade ficará de cabeça baixa. O povo de Deus, aquele que se arrependeu e creu, aquele que de fato confessa que Jesus é o Filho de Deus, deve levantar a cabeça. Sabe por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para nos redimir. A palavra redenção significa libertação, mediante o pagamento de resgate. E o preço, segundo as Escrituras, pago pelo próprio Deus, para libertar-nos do cativeiro da corrupção e do pecado, foi a encarnação do Filho de Deus, tornando-se homem, e foi a sua morte na cruz do Calvário. O seu sangue derramado, segundo as Escrituras, foi o preço da redenção, da libertação daqueles que se arrependem e creem. Portanto, Ele já nos redimiu de nossa culpa. Ele já nos redimiu da condenação eterna. Ele já nos redimiu do cativeiro do pecado. De acordo com as Escrituras, a palavra redenção enfatiza um estado de queda,
um estado de escravidão ao domínio das trevas, ao domínio espiritual maligno e ao domínio do pecado, um estado de escravidão do qual nenhum de nós tem forças, tem poder e pode sair, a não ser por uma intervenção sobrenatural do Filho de Deus. É Ele o nosso Redentor, é o Cristo Redentor. Ele pagou o preço para a nossa redenção, mas os nossos corpos continuam ficando enfermos, os nossos corpos ainda morrerão, o universo ainda geme, esperando a revelação da glória dos filhos de Deus. E Jesus está dizendo, quando todas estas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a vossa redenção, a redenção completa, consumada, a redenção começada, inicializada, aplicada à nossa vida. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais. Ele nos resgatou da maldição da lei, que é o justo juízo de Deus sobre aqueles que desobedecem e transgridem os mandamentos de Deus. A redenção é uma obra de Deus na nossa vida, mas não é uma obra concluída e consumada. E Jesus está dizendo, quando estas coisas acontecerem no universo e no meu retorno, exultem, vibrem, adorem, celebrem, cultuem, levantem a cabeça, porque a vossa plena redenção, a ressurreição do corpo, o completo resgate do pecado, Ele se dará em suas vidas. Redenção plena, redenção consumada. Assim, Jesus espera que reajamos. Por isso, eu lhe pergunto, como você reagiu diante, não é, de todo o pânico espalhado pela imprensa, o lockdown, as pessoas ficaram com medo das pessoas. Como você reagiu? Você se desestabilizou? Você ficou emocionalmente abalado? Perdeu o norte? Como você reagiu diante de uma enfermidade? O Senhor não quer que reajamos assim. Ele quer que nós ergamos a cabeça. Se a carruagem que Ele mandar para nos levar para Deus for a Covid, cada um de nós tem que estar preparado. Ninguém quer morrer. Só depressivos, só pessoas vazias é que pensam em dar cabo da vida e querem morrer. O cristão quer viver porque ele veio para que tenhamos vida, vida em abundância. Mas quando chega a nossa hora, nós temos que receber de Deus o chamado para comparecer em sua presença, e nós devemos exultar e alegrar. Em certo sentido, eu não me entristeço quando uma pessoa enferma, prestes a morrer, pede oração, porque Deus pode curar, tem filho para criar, tem família, então nós pedimos a Deus, Senhor, Tu tens poder para curar. Mas fico triste ao ver pessoas que dizem crer em Cristo entrar em pânico, sair, não é, de igreja em igreja, dando oferta, dinheiro, carro, em troca de cura, pânico, desespero, como se fosse alguém que não tem Deus e não tem salvação. Ou nós, de fato, cremos que Ele nos deu a vida eterna, Ele nos redimiu, somos dEle, pertencemos a Ele, e nós ressuscitaremos com Ele para entrar no vale da sombra da morte em paz, ou nós somos apenas religiosos e a nossa religiosidade ela é inútil, em vão e ineficaz, porque não nos dá estrutura emocional para enfrentar os dissabores da vida. Por isso, é necessário, mais do que nunca, você perguntar a si mesmo, realmente eu sou crente? Realmente eu sou uma pessoa convertida? Eu nasci da água e do Espírito? Eu sou do Senhor, o Senhor é meu? Às vezes, eu perguntava tanto ao meu filho isso, que ele chegou a me perguntar, você não acredita
que eu sou salvo? Meu filho, por quê? Porque, irmãos, o fato de alguém ser criado num lar cristão e de vir com os pais para o culto não significa absolutamente nada. Se você não tiver um encontro com Deus, se você não se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, então você experimentará este mesmo terror e reagirá com o mesmo pânico, o mesmo desespero daqueles que não conhecem a Deus e não têm salvação. Por isso eu quero exortar você nesta noite para se arrepender dos seus pecados e confessar e convidar Jesus para salvar sua vida, para ser o seu Redentor, para que você diga: Cristo Redentor, o meu libertador, o seu sangue me comprou, eu sou dele, o seu sangue me libertou, eu sou uma pessoa transformada, eu sou de Cristo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Talvez nós não vejamos, talvez não seja para a nossa geração esse retorno de Cristo. Muitos cristãos hoje em vários países já estão passando por perseguição feroz e atroz, mas ainda não é de âmbito mundial, mas se tornará. A igreja, prepare-se para o que vem, porque o que vem pela frente é pesado. O que vem pela frente é grande tribulação. Preparem seus filhos, preparem seus netos. O que virá pela frente exigirá fidelidade a toda prova. O preço será pagar com a própria vida e o martírio. A igreja precisa se preparar para a volta do Senhor, precedida pela grande tribulação. Converta-se nessa noite a Jesus Cristo.